Você pode levantar as suas mãos aos céus. E como estamos vivendo esses dias de primícias, declarando ao Senhor que seja feita a vontade dEle. Que seja feita a Tua vontade, Senhor, aqui na terra como é no céu. Queremos viver a Tua vontade, Senhor. Queremos estar no centro da Tua vontade, Pai. Quando nós vivemos a vontade do Senhor, quando nós estamos no centro da vontade de Deus, nós provamos e vemos os milagres do Senhor acontecendo em nossa volta. Que você seja uma testemunha viva do que o nosso Deus é capaz de fazer. O Evangelho de Lucas vai dizer, porque para Deus nada é impossível. E no primeiro dia do ano eu fui desafiada por Deus. Ele me confrontou dizendo: volte a acreditar naquilo que eu já realizei. Que a sua fé venha a ser reavivada com os milagres do Senhor, com o que o Senhor pode fazer, com o que o Senhor pode realizar. Que nessa noite você venha a ser confrontado a crer que o nosso Deus, Ele faz milagres, que o nosso Deus, Ele não mudou, Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e Ele será eternamente. Aleluia! Jesus és tu.
placas de metal se vão. Me diz o que ele não pode, me diz o que ele não pode. Mortos são ressuscitados. Oh! Me diz o que ele não pode, me diz o que ele não pode. De famílias restauradas, filhos pródigos voltar. Me diz o que ele não pode, me diz o que ele não pode. Eu vi almas se rendendo, viciados livres são. Me diz o que ele não pode, me diz o que ele não pode. Já vi câncer ser curado, placas de metal se vão. Me diz o que ele não pode, me diz o que ele não pode. E eu tive essa experiência com Deus, de ver um câncer sendo curado. Eu entrei dentro de hospital com uma dor abdominal muito forte. E os médicos só sabiam fazer exame, só faziam fazer exame. E uma massa enorme, do tamanho de uma laranja, no meu abdômen inferior, do lado direito. E os médicos sem entender, porque uma hora aquela imagem aparecia e outra hora aquela imagem desaparecia. E aí eles falaram: olha, a gente vai ter que internar essa menina, porque a gente não está entendendo esse diagnóstico. E aí a gente começou a colocar a fé em ação. A gente começou a colocar a mão sobre aquela massa e dizer: Senhor, Tu és o Deus que cura, para Ti nada é impossível. E de repente aquela massa sumiu, a dor sumiu, o suposto câncer foi embora, porque Ele faz milagres. E nessa noite eu quero te desafiar a crer no Deus que faz milagres. Ele cura câncer, Ele cura Covid, Ele cura, Ele faz milagre acontecer. Basta eu e você colocarmos a nossa fé em ação e dizer: Senhor, eu creio, Senhor, Tu fazendo, eu creio, Senhor, não fazendo, mas eu creio. É isso que o Senhor te desafia nessa noite. Ele está esperando dos seus lábios: eu creio que a tua vontade é boa, perfeita e agradável, e eu quero vivê-la, Deus. Já vi câncer ser curado, placas de metal se vão. Me diz o que Ele não pode, me diz o que Ele não pode. Mortos são ressuscitados, na mente a restauração. Me diz o que Ele não pode, me diz o que Ele não pode. Vi famílias restauradas, filhos pródigos voltar. Me diz o que Ele não pode, me diz o que Ele não pode. Eu vi almas se rendendo, viciados livres são. Me diz o que Ele não pode, me diz o que Ele não pode. A cidade se rendendo e nas ruas salvação. Me diz o que
Nós vamos crer, Senhor. E talvez você esteja dizendo: Aline, se Deus não fizer, você vai continuar crendo. Sabe por quê? Se é tempo de chorar, você vai até chorar. Se é o tempo determinado por Deus de você derramar lágrima, você vai derramar lágrima. Porque as lutas, elas nos aperfeiçoam, nos deixam mais fortes. Aleluia, aleluia. A dupla honra em dias de vergonha, a esperança em tempos de guerra.
até ser tempo de chorar, pode até ser tempo de gemer, mas se é a vontade dele, mas se você está na vontade dele, o haja dele vai acontecer, o haja dele vai vir dando forma ao vazio, o haja dele vai vir por ordem onde está bagunçado, tudo pela voz dele, tudo se fez. A palavra do Senhor diz que a terra estava sem forma e vazia, e ele apenas declarou uma palavra: haja. Ele apenas declarou uma palavra. E eu tenho certeza que quando abrimos mão das nossas vontades, do nosso querer, para viver a vontade dele, ele começa a dar ordens. Ele começa a dar ordem dentro de nós, e começa a organizar as coisas dentro de nós, e começa a dar forma dentro de nós, começa a organizar as coisas dentro da nossa própria vida, começa a organizar as coisas dentro da nossa própria casa, e ele começa a dizer: eu começo pela tua vida, eu começo pela tua história. É assim que o nosso Deus faz. Oh, aleluia. Ao amanhecer, se é tempo de chorar, posso até chorar, mas haverá uma festa ao amanhecer. Aleluia. Quantos creem no haja de Deus? Quantos creem no agir de Deus nas suas vidas? Eu creio que o agir de Deus é tremendo, e por uma palavra só Ele construiu todas as coisas que seria para Ele fazer algo na minha e na tua vida. Por uma palavra só, por uma ordem do Senhor, Ele pode tocar e Ele pode te curar. Por uma palavra dos anjos liberada sobre a tua vida, Ele pode vir ministrar e fazer algo grande, tremendo na minha e na tua vida. Creia nisso. O haja de Deus é tremendo, o haja de Deus é poderoso. Aleluia. Pai, nós te louvamos pelo teu agir nas nossas vidas, Senhor, e no meio da tua igreja, Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Por isso, se nós choramos, se nós derramamos as nossas lágrimas, é porque algo grande, algo tremendo vai acontecer. Eu creio, porque o Senhor, Ele não resiste a um coração quebrantado. Aleluia. Aleluia, irmão. Glória a Deus. Você tem a liberdade de trazer teu dízimo, a tua oferta nesta noite, nesse lugar, porque eu creio que o Senhor já quebrantou o nosso coração. Eu creio que o Senhor já amoleceu o nosso coração. Então vem até a frente e traga o teu dízimo, a tua oferta. Cantamos mais um louvor para adorar esse Deus que é o dono da prata e do ouro. A pastora Ieda tem um Pix também. Hoje em dia a gente está andando sem dinheiro, né, irmão? Sabe que tinha um colega meu, ele parou no pedágio e não tinha o que fazer, não passava. E aí o tal do Pix resolveu para ele. A pastora Ieda tem um Pix, eu estou falando sério, não estou brincando. Porque muitas vezes a gente não anda mais com dinheiro físico. Eu sabia que o dinheiro era físico. Mas você tem a liberdade de chegar na pastora Ieda e passar o Pix, a oferta, o dízimo. Isso faz parte, são novos tempos, irmãos. Amém? Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Apesar do passado, apesar das desilusões,
isso que foi Deus que te chamou? Eu te chamei, apesar das feridas, apesar das desilusões, eu te chamei, eu te chamei. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Sim, Senhor, nós estamos nesse ambiente, Senhor, nós estamos preparados, Senhor. Cada ministração, cada dia de primícia, Senhor, é um aprendizado, é um treinamento para nós fazermos a Tua vontade, Senhor. E assim como esse louvor fala, que nós possamos estar disposto a ser usado pelo Senhor para salvar, para curar, para restaurar. Senhor, em nome de Jesus, eu quero profetizar que neste ambiente, neste lugar, pessoas vão ser tocadas de uma maneira, pessoas vão receber unção, pessoas vão receber capacitação para ser usados pelo Senhor, porque nós estamos sendo ministrados, nós somos totalmente Teus, Senhor, nós somos Teus filhos e dependemos da Tua graça, dependemos da Tua bondade, mas sabemos que a Tua vontade, ela fazer com que cada um de nós seja um instrumento nas Tuas mãos, onde cada um de nós vai evangelizar, vai profetizar, vai fazer com que pessoas recebam a cura, pessoas recebam o evangelho da salvação. Aleluia! Por isso nós te louvamos nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus, obrigado, Deus, por mais uma vez poder te adorar neste lugar, Senhor. Poder exaltar e engrandecer o Teu santo nome, Pai. Toda a honra, todo o louvor, toda a glória seja dada a Ti, Senhor, que está sentado no alto e subindo no trono, Senhor. Aonde estão os anjos te adorando, onde estão os querubins, onde estão os serafins, onde estão os santos que o Senhor guardou te adorando. Nós, como igreja do Senhor, estamos na terra, mas nós te exaltamos neste lugar, Senhor. Nós levantamos aqui um altar de adoração, Senhor, engrandecemos o Teu santo nome por tudo aquilo que Tu és, Senhor, pelo Deus de poder, o Deus de graça e maravilha, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Obrigado por mais uma noite que o Senhor nos concede, Senhor, neste lugar. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém, igreja. Amém. Você pode aplaudir a Jesus, mas aplauda com força, irmão. Aplauda com vontade. Aleluia. Glória a Jesus. Amém, irmãos. Acomode-se no seu lugar com o seu irmão Lázaro, que já recebeu o prêmio da vitória de nós, já está na glória com o Pai. Amém, irmãos? Vocês sabem que cada dia é um pregador, né? Mas se deixar, eu prego de novo. O pastor Paulo deixou um dia para cada um. Amém? E nessa noite queremos chamar aqui o pastor Júlio, que é o irmão que chegou há pouco e já tem um encargo pastoral, né, irmão? E é com muita alegria que a gente pode receber. Ontem eu falei que esse negócio de receber e chamar pelo nome tem que tomar cuidado. Já botaram até um tapete, viu, aqui? Tá melhor? Eu acho que é o Senhor, né? Cada um com o seu nível, né? Aleluia! Nem Salomão em toda a sua glória tinha um tapete desse, irmão. Amém? Mas é com muito carinho que a gente recebe o Senhor aqui, a gente quer ser ministrado. Estenda sua mão para cá, vamos orar por ele. Pai, no nome de Jesus, nós recebemos Teus servos, Senhor, como um profeta nesse lugar, Senhor. Pedimos a Tua unção sobre a vida deles, Senhor. Pedimos a Tua capacitação, Senhor. Tudo aquilo que o Senhor já colocou dentro do coração deles, Senhor. Que Ele venha falar para a Tua igreja, que Ele venha colocar para fora, Senhor, toda a palavra revelada, toda a instrução, Senhor. Tudo aquilo que Teu Espírito, o Espírito Santo Teu, colocou dentro deles, Senhor, que Ele venha ministrar nesta noite. E que nós, como igreja do Senhor, venhamos a ter um coração sensível, Senhor, como uma terra fértil, para receber a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. Amém. Fica à vontade. Aleluia. Boa noite, povo de Deus, graça e paz. Amém. Para quem não me conhece,
Eu sou o Júlio César, mas eu quero dizer para a igreja que a culpa de eu estar aqui hoje é daquela galega ali, linda ali, né? Nós acompanhamos o Mevan há muitos anos, e por nós estarmos pastoreando o local, nós não tínhamos procurado o Mevan na cidade de Pelotas. Até na época que é 2010, quando eu vim, né? Sou natural do Mato Grosso do Sul, da cidade de Dourados, sou sul-mato-grossense, lá daquela terra onde tem a onça pintada e a sucuri. É de lá que Deus me trouxe para cá. Então eu conheci a pastora Márcia, minha esposa, né? E por ordem de Deus eu vim pastorear, mas isso é uma outra hora, um outro momento que Deus permitir, porque hoje é o terceiro dia e cada dia Deus tem impactado nossas vidas de uma maneira, né, com a sua multiforma de manifestar a sua presença. Deus tem impactado vidas, Deus tem feito coisas grandes, Deus tem usado, e a palavra de Deus, ela tem descido, né? Ela tem entrado na nossa mente a ponto de dividir, né, juntas e medulas, a alma e o espírito, e a Bíblia diz que essa palavra ela é apta para discernir o pensamento e o coração do homem. Então é esta palavra, e nesta palavra, que é apta para decidir o nosso pensamento e a intenção do nosso coração, que eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro de Hebreus, capítulo 11. Deus tem uma palavra profética para as nossas vidas, e eu tenho certeza que Deus, nesses 12 dias, Ele vai fazer coisas grandes. Amém? E quando nós estamos dentro desse propósito de Deus, Deus faz coisas grandes. A palavra sobre o livro de Hebreus, capítulo 11, diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova ou a certeza e a convicções das coisas que não se veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pela qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Até aí, no nome de Jesus. Primeiro dia o pastor Marcelo falou sobre a presença, né? Pastor Osmar, ontem eu não pude acompanhar, acompanhei uma parte ali pela live, depois eu acompanhei uma parte quando cheguei aqui, estava acompanhando o meu sogro no PS, mas cheguei no finalzinho. E hoje, eu confesso para os irmãos que eu estava com a palavra para ministrar, e por volta de umas 3 horas da tarde, eu sofri uma grande afronta. E quando eu cheguei em casa, eu entrei no carro e eu disse para minha esposa: eu não sei o que eu vou pregar mais. Ela diz: o que foi? Eu sofri uma afronta e eu não sei o que eu vou pregar. E quando eu estava dentro do carro, o Senhor colocou no meu coração e disse assim: fala sobre fé. Fala sobre fé, porque é aquilo que você tem vivido e é aquilo que você viveu nessa tarde. Eu disse: sim, Senhor, eu vou falar sobre fé. Então nós lembramos que a fé é o firme fundamento daquilo que nós não vemos. A certeza e a convicção daquilo que nós esperamos de Deus. Mas se a fé, ela é o firme fundamento daquilo que nós procuramos, daquilo que nós almejamos alcançar de Deus. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus.
Então nós podemos entender que a fé é o mais alto nível do conhecimento da palavra de Deus. Ou a fé pode ser considerada, através do nosso conhecimento, um braço forte que vai no sobrenatural de Deus e traz para o nosso natural, trazendo à existência aquilo que ainda não existe. Por quê? Porque a fé é o conhecimento. Mas eu não estou entendendo. Se nós olharmos para aquela coluna, para cada coluna dessa, nós vamos entender que ela tem uma fundação. Mas para mim fazer essa fundação, eu tenho que tomar conhecimento de quantos metros para baixo eu preciso fazer essa fundação. Eu preciso ter conhecimento de qual é o peso que vai sustentar. O peso que vai estar na estrutura da parede, da laje, que vai suportar talvez o sobrado ou o prédio, o condomínio que vai ser construído. Por isso que a Bíblia diz que a nossa fé, ela precisa ter um fundamento. E esse fundamento da nossa fé chama-se o conhecimento da palavra de Deus, ou o conhecimento da Bíblia Sagrada. Não existe eu dizer que tenho fé em Deus se eu não conhecer esse Deus. E Jesus mesmo, ele disse, só conhece o Pai quem conhece o Filho, ou só conhece o Filho quem conhece o Pai. Não existe outra forma de conhecer a Deus, ou dizer que eu tenho fé em Deus, se eu não conhecer a palavra de Deus. É por isso que muitas das vezes, algumas pessoas, elas contratam a pessoa. E aí, aonde vem aquele ditado, que a mão de obra barata, ela sai caro, né, pastor Osmar? É por isso que muitas das vezes a nossa mão de obra, de tentar alcançar algo da parte de Deus, barato, ele se torna caro na nossa vida. Porque a palavra de Deus, quando nós começamos a entender sobre fé, ela provoca em nós o propósito de Deus na nossa vida, gerando em nós o arrependimento. Que o arrependimento, ele vai gerar em nós esperança, e a esperança, ela vai gerar em nós a certeza, a convicção de que Deus é sim a certeza da nossa alegria, da nossa felicidade, daquilo que nós buscamos que outrora nós não tínhamos. A fé em Deus, ela provoca milagre na nossa vida. Mas eu preciso conhecer essa fé. Eu preciso entender na minha vida o que é fé. Eu preciso entender quais são, ou qual é esse fundamento que eu preciso ter na minha vida, para provocar o milagre de Deus, para provocar o propósito de Deus na minha vida. Nós já nascemos com um propósito, com um projeto de Deus na nossa vida. Nós já nascemos com esse projeto e com esse propósito de Deus para a nossa vida. Mas todas as vezes que eu saio desse projeto, que eu tento alterar ou adulterar esse projeto, as colunas da minha vida, elas ficam fracas. Por quê? Porque o projeto, ele foi feito numa medida, numa espessura, numa dimensão, para que eu aguente aquilo que vai vir sobre mim, para que eu possa suportar. Mas se eu não tenho entendimento desse propósito de Deus na minha vida, eu vou tentar adulterar o propósito de Deus. Eu vou tentar agir da maneira mais fácil para tentar alcançar a bênção que eu quero e aquilo que eu preciso. Mas sabe, vai chegar um momento que a coluna vai ruir. As paredes vão trincar. E você vai começar a dizer, a decisão que eu tomei foi errada. E você vai começar a entender que você fugiu do propósito de Deus, que você saiu do propósito de Deus. E aí você vai dizer, eu preciso voltar. Eu preciso reconstruir. Porque nós lemos que pela fé, os heróis da fé, eles alcançaram, eles tiveram testemunho, por quê? Porque eles suportaram e tinham conhecimento para suportar aquilo que veio sobre a vida dele. Há poucos dias eu estava falando com alguém e essa pessoa, ela disse para mim assim, pastor, a fé é algo incrível, né? Que a gente hoje, graças a Deus, que pela fé a gente não pode passar por luta, por tribulação, porque pela fé a gente não pode ser perseguido. Eu falei, aí que você se engana. Porque pela fé, os heróis da fé, os grandes profetas, eles morreram, eles foram mártires por não negar a tua fé.
E ele olhou para mim e falou assim: mas eu não sabia disso. Eu falei assim: então, você está precisando de dar uma voltinha lá, né? Dá uma olhada na Bíblia, para você entender o que é fé. Porque se eu preciso de um fundamento para a minha vida, e essa palavra ela precisa mudar a minha história, ela precisa mudar a minha vida, através dessa palavra eu preciso sofrer uma metanoia. Que a mudança de mente, mudança de direção, mudança de mente e mudança de caráter. Se eu acredito que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, eu preciso passar por esse processo de mudança de direção, mudança de mente e a mudança do caráter. Porque a palavra do Senhor diz que primeiro nós pensamos, depois desce ao nosso coração, e a nossa boca só fala o que o nosso coração está cheio. Então, se eu digo que eu tenho fé em Deus, conheço um Deus e sirvo a um Jesus que morreu por mim na cruz do Calvário, e ao terceiro dia ele ressuscitou e me deu o direito da salvação, eu preciso que da minha boca saia o mesmo testemunho que da boca de Jesus saiu. Eu preciso viver aquilo que ele viveu. Pastor, mas eu tenho orado, eu tenho dito que eu quero ter a paciência de Jó. E tu está preparado para sofrer o que já sofreu? Você está preparado para perder tudo? Alguém olhar para você e dizer: ei, vem aqui, confessa o teu pecado, amaldiçoa o teu Deus e morra. E você permanecer com a tua fé convicta, e dizer ainda: eu sei em quem eu tenho crido. Então, quando eu entendo sobre fé, e entendo que a fé é o conhecimento da palavra do Senhor, eu entendo que se eu não tiver esse conhecimento, eu não tenho um alinhamento com Deus. Eu ainda não conheci o propósito de Deus na minha vida. Porque se eu tenho essa fé que os antigos tiveram, eu entendo que eu preciso passar por um processo. E o processo até nós atingirmos o objetivo de Deus na nossa vida, para nós exercer o propósito da nossa vida, o processo é dolorido. O processo vai te levar você a suportar coisas que você não suportava. O processo de Deus na nossa vida, quando nós começamos a conhecer a palavra dele, ele vai nos levar a suportar coisas que nós não suportávamos. Por quê, pastor? Porque talvez você era igual eu. Alguém falava alguma coisa para você, você não deixava para ontem, nem para depois, você queria resolver agora. E aí quando você abre o celular nessa tarde de hoje, a pessoa te manda uma mensagem. E ela tenta, você entende que ela está sendo usada por Satanás para tentar denigrir a tua imagem, tirar a tua comunhão com Deus. Você precisa falar algumas coisas como cidadão, mas que não machuque a pessoa, porque você que entra na condição pastoral também, que é servo de Deus, e não pode machucar. E aí você chega no final da conversa, você olha para a pessoa e diz algumas palavras que você fala, algumas palavras que você diz, você sai da condição de vítima para o banco do réu, se você não souber se expressar bem daquilo que você está dizendo. Então muitas das vezes nós procuramos algo na nossa vida para encher um vazio. Existem pessoas que o vazio dela talvez é a dificuldade financeira. Outras pessoas, ela tem um vazio no coração que ela bateu em várias portas e não encontrou. E na verdade pode bater em quantas portas for, não vai encontrar, se ela não conhecer a palavra de Deus. Se ela não entender que a fé, o acreditar em Deus, que traz uma certeza. Eu só posso ter certeza de algo que eu conheço. É verdade, não é, pastor? Eu só posso ter certeza de algo que eu conheço, que eu vivi, que eu tenho experiência. É o mesmo que se nós saímos aqui agora, terminou o culto, terminou a reunião, nós saímos daqui, paramos ali no semáforo, na Bento, a ambulância acabou de sair, alguém diz assim: olha, aconteceu um acidente aqui, a pessoa sofreu,
um traumatismo, ou ela bateu com a cabeça e foi para o hospital. E aí eu vou chegar lá na minha casa, eu vou falar com meu vizinho: olha, aconteceu um acidente na Bennett. A pessoa bateu a cabeça, sofreu um traumatismo. Não, a informação que chegou em mim foi que a pessoa bateu com a cabeça e foi levada ao hospital. Mas lá no vizinho vai chegar que ela bateu com a cabeça e sofreu um traumatismo craniano. Para o outro a notícia vai chegar diferente. Por quê? Porque a Bíblia diz que nós temos que ter certeza e a convicção. Convicção são fatos. A Bíblia está dizendo que eu não posso falar daquilo que eu não vivi, daquilo que eu não conheço, mas eu posso falar daquilo que eu vivi, daquilo que eu recebi da parte dele na morte de Cristo na cruz do Calvário. Eu posso falar. Eu posso testificar daquilo que eu vivi com Deus, da renúncia que Deus fez na minha vida, do temperamento que Deus mudou na minha vida. Pastor, Deus muda? Muda. Ele te dá domínio próprio. Ele te dá paciência, Ele te dá mansidão. Mas a nossa natureza, a Bíblia diz que ela é ruim e pecaminosa. Se nós não conhecermos a palavra de Deus, a natureza humana ela vai prevalecer na nossa vida. Porque eu não conheço essa fé, eu não entendo essa fé em Deus. Existem pessoas que ela acha que a fé dela é ela fazer uma troca com Deus, e não é dessa forma. Porque o preço foi pago na cruz do Calvário. Ele já sofreu por nós. A nossa fé em Deus é nós entendermos que nós precisamos renunciar a nós mesmos dia a dia. Porque se nós entendermos que a fé é o firme fundamento daquilo que nós não vemos, a certeza e a convicção daquilo que se espera de Deus, nós vamos começar a ler a Bíblia e vamos começar a entender que eu preciso criar esse fundamento na minha vida. E esse fundamento que ele é criado na minha vida, ele tira tudo aquilo que muitas das vezes nós recebemos, as informações que nós recebemos lá da infância, lá na nossa adolescência, na nossa juventude. E aí nós começamos a entender que nós fazíamos algo, achávamos que estava certo, mas estava agindo errado. Eu li um livro, uma certa feita, de um escritor que ele dizia assim: o Satanás ele age da maneira correta para induzir as pessoas a fazer as coisas erradas. Aí aquele mesmo pastor ele colocou um outro tema mais embaixo, e ele diz assim: a maior parte dos cristãos agem errado tentando fazer a coisa certa. E aí ele começou a explicar o porquê daquele tema, e ele começou a dizer que Satanás ele tem a hierarquia dele. Aí você pergunta: em qual? João 10:10, matar, roubar e destruir. Por isso ele é considerado ladrão. Por isso ele é considerado salteador. E aí ele foi explicando porque há algum tempo atrás, pelo menos no ministério que eu fui criado, entendia-se lá que o inferno era uma bagunça. E depois que eu li esse livro, o meu conceito mudou. Ele disse: não, o inferno tem hierarquia, porque cada legião tem o seu alvo que ele vai atacar. Ele sabe como agir, e ele sabe como estudar a vida do ser humano para pegar a oportunidade que é o nosso momento de fraqueza. Então, muitas das vezes nós olhamos e dizemos assim: mas como que eu vou entender os fundamentos de Deus? Eu preciso estudar os fundamentos de Deus. Eu preciso entender o propósito de Deus na minha vida. Por que eu estou aqui nessa noite? O que eu vim fazer aqui? Qual é o propósito que eu quero nesse ano de 2022? E eu estou fazendo os 12 dias para 12 meses de bênção. Mas qual é o propósito? Qual é a tua busca com Deus? Aquilo que você tem entendido que é o propósito de Deus para a sua vida. A fé ela vem pelo ouvir. A fé ela vem quando nós paramos para ouvir e entender o propósito, outros dizem o chamado, a vocação que Deus tem para a nossa vida.
Muitas das vezes nós olhamos e achamos que a luta, o problema, a dificuldade, ela está vindo e nós achamos que a falha está em nós. Nós acreditamos que o Senhor está só na nossa vida, o Espírito Santo está só sobre nós e tudo está dando certo. Havia um tempo atrás esse conceito na minha vida. Mas quando eu comecei a estudar a palavra, quando eu comecei a ler, eu entendi que muitas das vezes parece que nós estamos longe, distante, devido às lutas, às dificuldades. Mas como foi dito aqui através da irmã no louvor, é nesse momento que Deus está aperfeiçoando a sua vida e te fazendo forte nos dias maus. É nesse momento que Deus está te moldando e te fazendo algo novo na tua vida para que você possa vencer os dias maus. Não existe propósito na nossa vida se nós não contarmos a nossa história, se nós não contarmos aquilo que Deus fez em nós. Não existe motivo para nós dizer que Deus é Deus se nós não sentir Ele mudar algo dentro de nós. Porque o propósito de Deus é que todos nós servimos a Ele, adoramos a Ele. O propósito de Deus é que a humanidade se volte para Ele. Mas a Bíblia diz que existe o livre-arbítrio, a livre escolha. Nós escolhemos estar aqui nesta noite. Mas talvez o seu filho escolheu não estar aqui nesta noite. Mas existe um propósito. Sabe, na nossa família nós somos 10 filhos. Todos os 10 foram criados nos caminhos do Senhor. Mas nem toda a família é perfeita. O pai serviu a religião afro por 5 anos, quimbanda e umbanda. E antes de ele se tornar pai de santo, ele já tinha a terreira dele em casa, ele se converteu. Meu saudoso pai. Então, pelo menos 2 vezes por semana, ele fazia uma roda com os filhos, com a Bíblia, e ele com a concordância bíblica, e ele começava a ensinar a palavra de Deus para nós. Mas chegou um tempo que os mais novos, eles se distanciaram dos caminhos do Senhor. O 9º filho da minha mãe, penúltimo filho, ele se envolveu no mundo do crime. Quando menor, e depois meu irmão se envolveu no mundo do crime, quando maior. Pegando uma sentença de 12 anos e 3 meses de prisão. E ninguém poderia falar de Jesus para ele, porque ele não aceitava. Criado na igreja, conhecia a palavra de Deus, mas ele tinha uma revolta que Satanás colocou no coração dele e ele não aceitava. E Deus sempre falava com a minha mãe através da palavra que Deus ia trazer os seus filhos para a casa do Senhor. E a minha mãe, toda a vida dela servindo a Deus e orando e buscando, e ela diz assim: ele errou, mas eu vou visitar ele. E o pai já era mais durão, o pai disse: eu não vou visitar. E chegou um dia que tinham os cultos dentro da detenção, e chamavam ele disse que não ia. E o primeiro culto que ele foi, o Senhor pegou ele através da palavra, e ele chorava. E ele começou a chorar. E quando chegou o dia da visita, minha mãe foi, e aí ele abraçou a minha mãe e disse para minha mãe: me perdoa por todas as decepções que eu fiz a senhora passar. E ele, com os olhos cheios de lágrimas, minha mãe testemunhou para nós, e testemunha até hoje, que ele disse assim: se eu pudesse chegar na mãe de cada um daqueles que eu tirei a vida, e de cada um daqueles que eu mandei para o hospital, ou que eu deixei de cadeira de roda, eu ia pedir perdão. E a minha mãe olhou para ele assim e disse assim: mas se você chegar pelo menos perto de uma mãe, alguém pode tirar a tua vida. E ele respondeu para ela: se um dia for para eu perder a vida pedindo perdão para uma mãe, eu vou pedir o perdão para ela.
Então, quando nós conhecemos a Jesus e entendemos o propósito dele na nossa vida, tudo muda. Nós saímos da contramão de Deus e andar na mão de Deus. Porque outrora nós andávamos na contramão. Nós queríamos fazer a nossa vontade. Era o que o meu irmão, ele tinha prazer em ter a fama. Ele tinha prazer em olhar para alguém e se impor para que ele ganhasse o respeito. Mas o respeito que o mundo deu para ele saiu caro. Por quê? Porque ele perdeu toda a juventude dele dentro de uma penitenciária de menor e uma penitenciária de maior. E sabe, aí ele entendeu que Deus poderia mudar a história dele e dar um novo momento, um novo rumo na vida dele. Para a honra e glória do Senhor, ele saiu convertido e está na presença do Senhor até hoje. E muitas das vezes nós achamos que a nossa vida está difícil. Muitas das vezes nós achamos que a nossa vida está complicada, mas é Deus moldando o caráter dele em nós. É o Senhor moldando o caráter dele em nós. Por quê, pastor? Porque quando o meu irmão entrou para o mundo do crime, acontecia alguma coisa e saía notícia no jornal, mas é porque aquele pai, aquela mãe, ela não educava. E a experiência que nós vivemos é que o pai e a mãe, ele pode educar, ele pode ensinar, ele pode dizer aonde o filho tem que ir, mas depois que ele atinge o momento que ele acha que ele é dono da vida dele, ele vai escolher o caminho que ele vai andar. Ele vai escolher, mas ele pode até ir, depois ele vai voltar. Ele vai voltar, porque se ele tem promessa de Deus na vida dele, ele precisa viver essa promessa de Deus na vida dele. A sua fé, mãe, a sua fé, pai, ela precisa ter essa certeza e essa convicção que o seu filho vai sentar do teu lado um dia aqui dentro. Essa fé tem que estar, que a sua filha vai estar aqui com você um dia aqui dentro. E nós olhamos muitas das vezes e achamos que a dificuldade é grande. Não é grande, não é difícil. Deus, ele está moldando o caráter dele em nós. Ele está trabalhando na nossa vida e ele trabalha da forma que ele precisa trabalhar na nossa vida. Ele sabe como fazer nós termos a certeza e a convicção de que Ele é Deus na nossa vida. Imagina, se nós não temos essa certeza e essa convicção. Eu recebo essa afronta e daqui a pouco chega uma ligação para o pastor Paulo e diz: teu pastor não pode pregar hoje, teu pregador não pode pregar hoje. Por quê? Aconteceu isso e isso. Por quê? Porque há um tempo atrás era assim. Quando nós não temos o conhecimento em Deus, aí você fala: pastor, mas tu, nesse tempo, criado desde os 5 anos na presença do Senhor, dependendo da forma que você é orientado, da forma que você é orientado a fazer, a entender que Deus é Deus, você continua com a natureza velha na tua vida. Você vai continuar com a natureza humana prevalecendo em você, porque não foi ensinado a você que a fé, ela é um fundamento essencial na tua vida. Você precisa conhecer ela, e você só conhece ela através da palavra do Senhor, através do estudo, do discipulado. E aí você começa a mudar algumas coisas na tua vida que você não fazia. Nós perdemos a nossa essência com Deus quando nós achamos que nós já conhecemos, e nós não conhecemos. Nós perdemos a nossa convicção em Deus quando nós achamos que nós já temos aquilo que nós queríamos da parte dele para a nossa vida. Quando nós achamos que nós chegamos no auge, que nós estamos lá em cima, e dissemos: agora eu estou, te prepara, porque naquele momento você já está lá embaixo.
você vai ter que reconstruir a tua vida. Você vai precisar reconstruir a tua história em Deus, porque você precisa ouvir a Deus falar. E essa voz, ela precisa entrar na tua mente, descer ao teu coração e mudar a tua conduta, a tua história, mudar o teu jeito, a maneira. Quando fala assim metanoia, que é a mudança de direção, mudança de mente, mudança de direção e mudança de caráter, é porque Deus vai fazer algo, Deus vai fazer uma reviravolta na tua vida, vai mudar você completamente daquilo que você achava que você era. Ele vai fazer você entender que viver com Ele vai muito mais além daquela expectativa que foi gerada em você, porque aquilo que Deus preparou para nós vai muito mais além do que aquilo que os nossos olhos viu e daquilo que desceu ao nosso coração. Então Deus tem algo que ainda não chegou ao teu alcance da tua visão para mostrar para você, e que ainda você não sentiu no teu coração, para que Ele realize na tua vida. Porque isso é fé. É você acreditar em algo que você não vê, mas ter a certeza que existe um Deus, que existe um Jesus, que morreu na cruz, e Ele intercede por mim e por você, e Ele vai trazer a realização daquilo que nós buscamos da parte dEle para a nossa vida. Ninguém pode viver o propósito de Deus sem conhecer, ter o entendimento dessa fé. Nós podemos ter a presença de Deus, podemos viver tudo aquilo que já foi falado, mas se você não conhecer, não tiver o entendimento da tua fé, você não vai ter a presença, você não vai viver as realizações de Deus na tua vida, porque você não entendeu o propósito dele. O propósito é aquilo que eu quero, é aquilo que eu almejo. Eu quero ser um advogado, esse é o meu propósito, um exemplo. Mas eu vou precisar estudar 5 anos numa faculdade para me atingir o meu propósito. Depois que eu estudar esses 5 anos, eu passar pela formatura e tiver o diploma na minha mão, aí sim, aí eu sou o Dr. Júlio. Mudou, não mudou? Aí você sai da Dona Maria para a Doutora Maria, da Dona Joana para a Doutora Joana. Muda, não muda? Quando nós entendemos o propósito de Deus na nossa vida e entendemos a fé em Deus de nós, você sai daquela condição do complexo de inferioridade e olha para você mesmo e diz: não, eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus, porque Ele mudou eu. A fé que eu tenho nele e aquilo que eu entendo, quem é Ele em mim e o que Ele fez por mim, me dá o direito de eu olhar para mim e dizer que eu sou bom naquilo que eu faço. Se você entender, há um tempo atrás nós estávamos passando por lá na cidade de Dourados, quando eu vim, casei e voltamos. E nós estávamos numa dificuldade financeira muito grande, e chegou num domingo uma ligação para mim e disse assim: olha, ô Júlio, eu estou te convidando você para entrar num site de montador de imóveis. Eu disse: só pode ser um golpe, porque quem liga é oferecendo emprego para alguém no dia de domingo. E fui conversar com a pastora que a gente tinha, na época, e disse para ela: olha, ela falou: tem o WhatsApp? Tem o link do site? Tem. Então manda para mim, eu vou tentar dar uma pesquisada, uma investigada para ver se ela. Falou: parece que é. Vamos orar. E eu comecei a orar com ela, e eu chegava, todo culto eu chegava: pastora, Deus falou alguma coisa? Vamos orar. E o dia eu estou em casa, faltando tudo em casa, sentado no computador, e eu estava estudando sobre paternidade. E eu olhei, quando eu pensei que tinha que comprar uma coisa, meus olhos encheu de lágrimas, e eu debrucei em cima do teclado do computador e disse: Deus, eu já não aguento mais essa situação. Senhor, eu estou esperando a resposta, eu preciso dar a resposta essa semana. E sabe quando a voz do Senhor vem bem claramente e desce ao teu coração e diz assim: se você não acreditar em você, no seu potencial, ninguém vai acreditar em você? Eu não acreditei. Aquela voz retornou e disse assim: se você não acreditar no seu potencial, ninguém vai acreditar em você.
E essa voz falou no meu coração por 3 vezes. Eu disse, então eu vou. E eu chamei o rapaz e falei com ele. Depois daquele dia, a nossa história começou a ser mudada. E eu entendi que a voz de Deus que eu estava procurando, ela não precisava ser falada comigo através de uma pessoa. Eu precisava entender que eu tinha que sair daquele complexo de inferioridade. Eu sabia fazer, eu sabia montar, eu sei montar, eu sei fabricar móveis, mas por que eu tinha aquele medo, aquele complexo de não fazer porque alguém ia falar ou alguém ia dizer? E quando eu ouvi essa voz, eu disse sim, e daquele dia em diante começou a mudar a trajetória da nossa vida. E aí eu comecei a entender que a minha fé ela não pode estar baseada naquilo que acontece na vida do meu amigo, do meu vizinho, do meu irmão. Ela tem que estar baseada aqui, na Bíblia. A minha certeza ela tem que estar baseada dentro da Bíblia. A minha convicção daquilo que eu sou em Deus, ela vai me dar a convicção daquilo que eu também sou profissionalmente. A minha certeza e a minha convicção daquilo que eu sou em Deus, ela vai me dar também a certeza e a convicção daquilo que eu posso ser como esposo, como pai, daquilo que eu posso ser como exemplo na sociedade, daquilo que eu posso ser, aquilo que eu posso fazer, até mesmo para aconselhar alguém e uma vida ser transformada por Deus. Ela me dá essa certeza. Por quê, pastor? Porque se essa fé não me desse a certeza, eu não poderia estar ministrando hoje. Por quê, pastor? Porque eu tenho a 4ª série do primário. Como é que alguém com a 4ª série do primário vai ministrar se não tem a fé, a certeza e a convicção que Deus pode fazer algo diferente na vida de alguém? Eu preciso entender que Deus ele tem a sua multiforma de trabalhar, e Ele pode pegar aquele que não é e fazer ele ser. Ele pode trazer a certeza e a convicção que nós podemos tratar de um dependente químico e ele se tornar um dos maiores pregadores da nossa nação. Nós podemos entender que nós podemos muitas das vezes aqui, quando acontece no sábado, entregar uma marmita na mão de um andarilho e ele ser transformado pela presença de Deus. Sabe por quê? Porque quando Jesus visita a casa de Zaqueu, ele não diz: Zaqueu, você precisa parar de enganar, você precisa parar de usurpar, você está roubando. Mas a Bíblia diz que ele vai passando e diz: Zaqueu, desce, hoje me convém pousar em sua casa. A atitude de amor foi o que mexeu com o coração de Zaqueu e fez ele renunciar todas as suas mentiras e os seus enganos. Maria Madalena, ela foi pega em um ato de adultério e sai correndo. E a Bíblia diz que quando ela chega, Jesus está escrevendo. E ela corre para trás de Jesus. E aí Jesus olha e diz: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. A Bíblia diz que todos jogaram as suas pedras no chão e foram embora. Jesus olha para ela e diz assim: olha, você está fazendo coisa errada, né? Jesus olha para ela e diz assim: ó, você vai morrer, você vai para o inferno. Não. A Bíblia diz que Jesus olha para ela e diz assim: olha, vai e não peques mais, para que não te aconteça coisas piores. Jesus estava dizendo para ela: não tenha a mesma atitude que você teve agora, porque numa outra hora você pode tentar me achar, mas não vai encontrar, e pode acontecer coisa pior na tua vida. Jesus disse para ela: vai e não torna a cometer o mesmo ato. Então Jesus tinha aquele jeito dele falar, aquela forma dele falar, que ele atraía pessoas para ele, porque ele tinha uma palavra de amor, uma palavra de carinho que transformava vidas.
Mas a maneira que Jesus falava, ele quebrava o coração duro, o coração que não tinha uma crença nele, que não acreditava nele, e trazia para perto dele. Porque ele muda. Quando Jesus chega na nossa vida, ele muda a nossa forma de pensar, a nossa maneira de agir, o nosso linguajar. Ele muda todo o nosso jeito. Ele tira todo aquele momento que nós tínhamos, que nós achávamos que nós era e fazia. Ele olha para nós e diz: não, você não é nada. Quem fez por ti foi eu. Quem mudou a tua história foi eu. Quem prolongou os teus dias até aqui sou eu, porque você passou a obedecer o Pai. E a Bíblia diz que, a Bíblia vai falar que para o filho honrar o pai e a mãe, para que se prolongue os seus dias na terra, né? E quando nós viemos para a presença de Deus, que nós chegamos a Deus e entendemos essa fé, que ela muda a nossa vida, os nossos dias foram prolongados. O meu foi. Eu creio que o seu também. O meu não só por servir a Deus, mas por sair da onde eu estava entrando, aonde eu comecei a entrar. Para encerrar, sobre fé. Há poucos dias, o Tiago deu uma palestra aqui, né, sobre depressão, e depois teve alguém que falou, que ministrou aqui, que eu não recordo agora, que falou sobre a forma que o inimigo usa. Só para encerrar, depois de pregador da palavra do Senhor, depois de viver a presença de Deus na minha vida, eu saí da igreja, distanciei dos caminhos de Deus, fiquei 1 ano e 7 meses fora do caminho do Senhor, voltei, e depois fiquei mais, eu creio que uns 9 meses, nesses 9 meses que eu saí da presença do Senhor, eu fui levado a ser um militante, entre aspas, porque eu não era afiliado a nenhum grupo que invadia a terra, mas invadimos uma terra. E aquela invasão foi bem naquela época que tinha uma novela, se não me engano, por nome de Portelinha. E aquilo lá virou uma repercussão na cidade, e tentava achar um líder e não achava, e esse líder era eu. Eu participei de 3 reuniões com a mais alta cúpula da esquerda. E ali naquela época, há 20 anos atrás, eles diziam assim: escuta que você vai entender porque as nossas faculdades, as nossas escolas estão do jeito que está hoje. Eles diziam assim: se nós conseguirmos entrar nas escolas, nas faculdades, nos hospitais, nós vamos ter aqueles que nos apoiam e vai pensar igual nós estamos falando hoje. Eu vivi isso. Eu participei de 3 reuniões com a mais alta cúpula. E aí no dia que era para mim dar o sim para eles, que eu ia entrar, para mim ser um líder de 2 assentamentos, o Espírito Santo falou forte do meu coração e eu não fui. E aí eu comecei a entender o que Deus me permitiu eu ir até onde eu poderia ir, afastado dos caminhos do Senhor, mas Ele não me deixou entrar. Porque se Deus tivesse permitido que eu entrasse, eu não estaria vivo hoje, eu tenho certeza. Existem coisas que nós passamos na nossa vida, que nós tentamos, procuramos tentar achar o argumento em Deus para que nós não passamos, mas é Deus moldando nós. Talvez você está passando por uma situação hoje e você está dizendo assim, mas eu não estou entendendo. Não é para você entender. Ela está complicada. Deus vai descomplicar. E depois Ele vai te falar o porquê que Ele complicou e porquê que Ele descomplicou e porquê que você está nesse processo hoje de um alinhamento com Ele, ou vivendo um alinhamento com Ele na essência dEle na tua vida, com a essência dEle na sua vida. É porque todo processo é dolorido. Existe processo de Deus que você perde tudo e Deus restitui. Tem processo que você chora e acha que você não vai encontrar, mas Deus está ali contigo.
Nós tínhamos um pastor que ele falava assim: tem oração que é respondida instantânea. Tem 3 tipos de oração, ele falou: aquela que você ora e Deus responde. Tem aquela oração que você ora 2, 3 meses, Deus vai responder 3 meses. Tem aquela oração que você ora 10, 15 anos e parece que Deus não está ouvindo a tua oração. Ele disse: porque Deus só vai fazer acontecer na tua vida aquilo que você quer no tempo dele. É no tempo dele. Se eu não tiver apto no entendimento para receber aquilo que eu quero de Deus, Deus não vai colocar na minha vida. Por quê? Porque eu não vou saber lidar com aquilo que Ele colocou nas minhas mãos. Eu preciso ter o conhecimento do propósito de Deus na minha vida. Eu preciso entender qual é o meu propósito. Eu preciso entender essa fé que é o fundamento. Imagine se esse prédio não tivesse uma fundação, não tivesse essas colunas, como ele estaria hoje? As paredes toda trincada. É por isso que a Bíblia usa a parábola da casa na areia e a casa na rocha. O homem que construiu a casa na areia, com certeza ele era alguém ansioso. Eu preciso da minha casa e eu vou construir ela. Não importa onde seja, mas eu quero ela. Não importa o preço que eu vou pagar. E ele foi e construiu na areia. A Bíblia diz que a primeira tempestade que veio levou. Mas teve um outro que ele foi, achou o melhor lugar que ele tinha o entendimento que era a casa na rocha. E ele construiu a casa dele na rocha. A Bíblia diz que a tempestade veio, o vento soprou e não derrubou. Por quê? Porque ela estava construída num fundamento. Ela tinha uma base. E o que segurou aquela casa não foi as paredes nem o telhado, foi a fundação que ela tinha numa rocha. A nossa fé, ela tem que estar estruturada nessa rocha que é Jesus. Temos entendimento que Ele precisa ter o governo da nossa vida. É Ele que precisa governar nós. Se Ele não nos governar, nós não vamos conseguir aquilo que nós queremos. Nós vamos construir a nossa casa na areia. E quando você achar a minha bênção chegou, a tua bênção foi embora. Porque você construiu da maneira, achando que estava construindo da forma certa, mas da maneira errada. Agora, se você construir da forma certa, da maneira correta, na rocha que é Jesus Cristo, o vento vai soprar. O vento vai vir, a tempestade vai vir, mas a sua fé vai permanecer intacta na presença de Deus. Se coloca em pé em nome de Jesus. Essa é a fé em Deus. É nós termos conhecimento. É você conhecer. E eu louvo a Deus que essa igreja ela tem o conhecimento da palavra do Senhor. E o que eu vou falar aqui, irmãos, não é demagogia, porque eu estou chegando aqui agora, não. Minha esposa me conhece. Já andei por vários lugares, já preguei em várias igrejas. Mas nos últimos dias, é difícil uma igreja que você prega e tem membro sentado no banco com caneta na mão, anotando aquilo que o pastor está falando, ou os versículos, as referências que estão sendo dadas. É raro. Louva a Deus pelo ensinamento que vocês têm e que nós estamos tendo aqui agora junto com vocês também. Louva a Deus. Agradeça a Deus por essas mensagens que te levam a ter um conhecimento e você entrar nessa dimensão do conhecimento com Deus e aprender aquilo que é de fato o que Deus quer realizar na tua vida através daquilo que Ele pode mudar na minha, na tua vida, através da palavra dEle. Fecha os teus olhos. O que você tem buscado de Deus? Qual é o teu propósito? Hoje é o 3º dia, mas qual é o teu propósito? O propósito de Deus na nossa vida é que nós somos filho dele. O propósito do Senhor na nossa vida é que possamos viver o melhor que Ele tem para nós, mas dentro dos seus preceitos, dos seus caminhos. E o Senhor pode fazer algo grande na tua vida se você entender. Para um pouquinho, com seu olho fechado, e começa a ver
Qual é a forma que você tem exercitado a tua fé? De que maneira que você tem exercitado a tua fé? Houve um tempo que eu orava e dizia: Deus, o Senhor falou que o Senhor ia fazer e o Senhor tem que fazer na minha vida. Eu estava orando de uma forma errada. Deus, a tua palavra diz que o Senhor é dono da prata e do ouro, então o Senhor tem que me dar. O Senhor vai me dar. Deus não vai te dar. Deus, Ele vai abençoar as tuas mãos e os teus pés, para que aonde você colocar a planta dos teus pés e tocar a tua mão, você seja abençoado. Sabe o que isso quer dizer? Deus vai te dar entendimento que na profissão que você atua, naquilo que você escolheu para trazer o pão de cada dia para a tua casa, o Senhor vai te fazer prosperar naquilo que você se propôs a fazer e está apto a fazer. Ele vai fazer você prosperar. Ele não precisa mandar dinheiro do céu, Ele precisa que nós estejamos aptos a fazer algo para que Ele nos abençoe, para que Ele abra as portas e o cliente chega até a mim, até a você, e você diz: eita, Deus veio. Por quê? Porque Ele é Deus. A sua fé, ela precisa entender que quando você ora, a presença de Deus, ela pode vir sobre a sua vida, mas vai depender da forma que você ora, porque a Bíblia diz que o meu povo sofre por lhe faltar conhecimento, e não recebe porque pede mal. Imagine se Jesus olhasse para nós e dissesse assim: eu morri na cruz por você, você vai me servir, você vai ter que me adorar. Nenhum de nós estaríamos aqui. Mas sabe por que nós estamos aqui? É porque nós estávamos lá distante, e Jesus olhava para nós e dizia assim: eu continuo te amando. Jesus, eu não te quero mais, mas eu continuo te querendo. Jesus, eu não te amo mais, mas eu continuo te amando. Jesus, o meu coração não tem um sentimento nenhum por ti. E Jesus olha para nós e diz: o meu sentimento é tão grande por ti, que eu derramei o meu sangue na cruz do Calvário por você, como prova de amor. E nesse sangue está o perdão dos teus pecados. Nesse sangue foi apagado todas as tuas falhas, as tuas iniquidades. E através da minha morte na cruz, você foi sarado de toda a iniquidade, de todo o pecado. Você pode dizer: Deus, a minha conquista não veio. Calma, aguenta um pouquinho aí. Vai ter momento que você vai achar que você está no auge. Deus vai pegar você do endereço que tu está, vai te levar para o endereço antigo. E você vai precisar entender o propósito de Deus na tua vida. Vai ter momento na tua vida que você vai achar que tudo está indo bem, e que Deus está no negócio. Mas Deus vai precisar mexer aí. Porque para você está indo bem, mas para Ele não está, porque você não está no propósito dEle. Ele precisa te colocar no propósito, no projeto que Ele tem para ti, que Ele tem para você. Mas para Ele fazer você entender o propósito dEle, para que você possa dizer que você tem fé em Deus, que você tem a certeza e a convicção que Ele é na tua vida, Ele vai precisar mexer. Ele vai precisar te tirar de alguma zona de conforto que você está, e Ele vai precisar te confrontar. Vai ter momento que você vai ficar bravo com Ele, vai dizer: Deus, por que estava indo tão bem e agora não está mais? Mas depois você vai entender o porquê que Ele te tirou da tua zona de conforto. Vai entender por que Ele te confrontou. Vai entender o porquê que Ele está te confrontando nesses dias de propósito. Você vai entender.
é porque Ele te ama. E todo pai que ama o filho, ele vai te dar uma suspirada no ouvido mais alto um pouquinho. Ele vai te trazer, porque Ele precisa te abraçar. Ele precisa de você pertinho dEle. Ele precisa que você entenda a essência dEle na tua vida. Nagabiai deão daramanagiaso. Ne fleremenegai deai. A tua fé, ela precisa estar convicta. Ela precisa ter a certeza que Deus é Deus na sua vida. E você precisa conhecer esse Deus. E você vai conhecer esse Deus através do Filho. E você vai conhecer o Pai, que é Deus, através do Filho, que é Jesus. Não existe outra forma de você conhecer e você ter essa fé na tua vida. Não existe. Nós temos a certeza que Jesus mudou a nossa história se nós não sofrer essa experiência com Ele, do confronto. Ele vai confrontar. Ele vai mexer com o nosso eu, com o nosso ego. Ele vai mexer com aquilo que nós achamos que somos. Ele vai fazer nós entendermos que nós não somos nada.